Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo final. Capítulo 49. Luz e sombra. Tudo estava morto. No sonho do lobo, Perrin tropeçou em um terreno rochoso sem plantas nem solo. O céu escurecera, as próprias nuvens escuras desaparecendo naquele nada. Ao subir em uma colina, uma parte inteira do chão atrás dele desmoronou, seus pés de pedra tremeram violentamente, e foi puxada para o ar. Abaixo disso havia apenas vazio. No sonho do lobo, tudo estava sendo consumido. Perrin continuou em direção a Shaiol Ghul. Ele podia vê-lo, como um farol, brilhando com luz. Estranhamente, atrás dele, ele conseguia avistar a Montanha do Dragão, embora estivesse distante demais para ser vista. À medida que a terra entre eles se desintegrava, o mundo parecia encolher. Os dois picos, puxando um em direção ao outro, todos estilhaçados e quebrados. Perrin se moveu para a frente da caverna, em direção ao Poço da Perdição, e então entrou, passando pela barreira violeta que havia erguido antes. Lanfear estava lá dentro. Seu cabelo era preto como azeviche, como quando a conhecera, e seu rosto lhe era familiar. Parecia o mesmo de outrora. Acho esse pico de sonho irritante, disse ela. Você tinha que colocá-lo aqui. Ele mantém os outros renegados longe, disse Perrin distraidamente. Suponho que sim, disse ela, cruzando os braços. Ele ainda está na frente, perguntou Perrin. É o fim, disse ela, assentindo. Algo incrível acabou de acontecer. Ela estreitou os olhos. Este pode ser o momento mais importante para a humanidade desde que abrimos o Bore. Vamos garantir que nada dê errado, então, disse Perrin, caminhando pela longa boca de pedra, com Lanfear ao seu lado. No fim do túnel, encontraram uma cena inesperada. Alguém mais estava segurando o Calandor, o homem com quem Rand estivera lutando antes. Talvez fosse Demandred. Perrin não sabia. Ele certamente era um dos renegados. O homem estava ajoelhado no chão, com a mão de Nynaeve em seu ombro. Ela estava logo atrás de Rand, à esquerda. Moiraine estava à direita de Rand, os três em pé, com os olhos para frente, fitando o vazio à frente. A montanha tremeu. Perfeito, sussurrou Lanfear. Eu não poderia imaginar que as coisas poderiam acabar tão bem. Ela olhou para as duas mulheres. Precisamos atacar rápido. Eu mato a mulher mais alta, você, a mais baixa. Perrin franziu a testa. Algo naquilo parecia muito errado. Matar. Claro, disse Lanfear. Se atacarmos rápido, ainda haverá tempo para tomar o controle de Moridin enquanto ele segura aquela lâmina. Com isso, posso forçar Leosterin a se curvar. Ela estreitou os olhos. Ele segura o Tenebroso entre os dedos, precisando de apenas um aperto para arrancar a vida, se é que se pode chamar assim. Só uma mão pode salvar o Grande Lorde. Neste momento, eu ganho minha recompensa. Neste momento, eu me torno o mais alto dos altos. Você quer salvar o Tenebroso, disse Perrin, levando a mão à cabeça. Você se juntou a nós. Eu me lembro. Ferramenta tão inferior, disse ela, com um cheiro de insatisfação. Odeio ter que usá-la. Isso não me torna melhor do que Graendal. Ela estremeceu. Se tivesse me dado mais tempo, eu teria te pegado de forma justa. Ela deu um tapinha carinhoso na bochecha de Perrin. Você está com problemas. A mais alta é da sua aldeia, eu me lembro. Vocês cresceram juntos, eu presumo? Eu não vou te obrigar a matá-la, meu lobo. Você pode matar a baixinha. Você a odeia, não é? Sim, eu odeio. Ela me roubou da minha família. Foi por causa dela que eles morreram, na verdade. Eu estaria lá, caso contrário. Isso mesmo, disse Lanfear. Precisamos ser rápidos. Nosso momento de oportunidade não vai durar muito. Ela se virou para as duas mulheres. Nynaeve e Moiraine. Suas amigas. Então Rand. Ela o mataria, Perrin sabia. Ela o forçaria a se curvar, então o mataria. O tempo todo, seu objetivo fora se colocar em uma posição em que o próprio Tenebroso ficasse indefeso e ela pudesse intervir para salvá-lo. Perrin aproximou-se dela. Vamos atacar juntos, disse Lanfear suavemente.
As barreiras entre os mundos foram quebradas aqui. Eles conseguirão revidar, a menos que sejamos rápidos. Precisamos matá-los ao mesmo tempo. Isso é errado, pensou Perrin. Isso é muito, muito errado. Ele não podia deixar isso acontecer, e mesmo assim suas mãos se ergueram. Está errado. Ele não sabia por quê. Seus pensamentos não lhe permitiam pensar no porquê. Pronto, disse Lanfiar, com os olhos em Ninaeve. Perrin se virou para Lanfiar. Vou contar até 3, disse Lanfiar, sem olhar para ele. Meu dever, pensou Perrin, é fazer coisas que Rand não pode. Este era o sonho do lobo. No sonho do lobo, o que ele sentia se tornava realidade. 1. Disse Lanfiar. Ele amava Faile. 2. Ele amava Faile. 3. Ele amava Faile. A compulsão desapareceu como fumaça ao vento, dissipada como roupas trocadas num piscar de olhos. Antes que Lanfiar pudesse atacar, Perrin estendeu a mão e a agarrou pelo pescoço. Ele se virou uma vez. O pescoço dela estalou entre os dedos dele. Lanfiar desabou, e Perrin segurou seu corpo. Ela era linda. Ao morrer, ela retornou à outra forma que usava antes, seu novo corpo. Perrin sentiu uma terrível pontada de perda. Ele não havia apagado completamente da mente o que ela fizera. Ele havia superado, talvez revestido com algo novo, algo certo. Somente o sonho do lobo e sua capacidade de se ver como deveria ser lhe permitiram fazer isso. Infelizmente, lá no fundo, ele ainda sentia amor por aquela mulher. Isso o deixava enjoado. O amor não era nem de longe tão forte quanto o seu por Faile, mas estava lá. Ele se viu chorando enquanto abaixava o corpo dela, envolto em um branco e prata lustrosos, até o chão de pedra. Sinto muito, sussurrou ele. Matar uma mulher, principalmente uma que não ameaçava pessoalmente, era algo que ele jamais imaginaria ser capaz de fazer. Alguém precisava fazer isso. Este era um teste, pelo menos, que Rand não precisaria enfrentar. Era um fardo que Perrin poderia carregar pelo amigo. Ele olhou para Rand. Vá, sussurrou Perrin. Faça o que precisa fazer. Como sempre, eu vou te proteger. Os selos se romperam. O tenebroso se libertou. Rand o abraçou com força. Cheio de poder, em pé numa coluna de luz, Rand puxou o tenebroso para o padrão. Só ali havia tempo. Só ali a própria sombra poderia ser morta. A força em sua mão, que era ao mesmo tempo vasta e minúscula, tremia. Seus gritos eram um som de planetas se chocando. Um objeto lamentável. De repente, Rand sentiu como se estivesse segurando não uma das forças primordiais da existência, mas uma coisa se contorcendo na lama dos currais. Você realmente não é nada, disse Rand, conhecendo completamente os segredos do escuro. Você nunca me teria dado descanso como prometeu, pai das mentiras. Você me teria escravizado como teria escravizado os outros. Você não pode dar o esquecimento. O descanso não é seu. Apenas o tormento. O escuro tremeu em suas mãos. Rand estava morrendo. Seu sangue vital fluía dele e, além disso, a quantidade de poderes que ele possuía logo consumiria. Ele segurou o tenebroso na mão. Começou a apertar, mas parou. Ele conhecia todos os segredos. Podia ver o que o tenebroso havia feito. E luz, Rand entendia. Muito do que o tenebroso lhe mostrará eram mentiras. Mas a visão que o próprio Rand havia criado, aquela sem o tenebroso, era verdade. Se ele fizesse o que queria, não deixaria homens melhores do que o próprio tenebroso. Que idiota eu fui! Rand gritou, empurrando o tenebroso de volta para o poço de onde viera. Rand empurrou os braços para o lado, agarrando os 2 pilares de Saidar e Saidin com a mente, imbuído do poder verdadeiro extraído de Moridin, que se ajoelhou no chão, de olhos abertos, com tanto poder fluindo por ele que ele nem conseguia se mexer. Rand lançou os poderes para frente com sua mente e os entrelaçou. Saidin e Saidar ao mesmo tempo, o poder verdadeiro cercando e formando um escudo contra o furo. Ele teceu algo majestoso, um padrão entrelaçado de Saidar e Saidin em suas formas puras. Não fogo, nem espírito, nem água, nem terra, nem ar pureza. A própria luz. Isso não se reparava, não se remendava, forjava de novo. Com essa nova forma de poder, Rand recuperou o preço que havia sido pago aqui há muito tempo por homens tolos. Ele entendeu, finalmente, que o tenebroso não era o inimigo. Nunca fora. Moiraine agarrou Ninaeve ao seu lado, movendo-a apenas pelo toque, pois aquela luz era ofuscante. Ela puxou Ninaeve para se levantar. Juntas, elas correram.
para longe da luz ardente atrás. Correndo pelo corredor, cambaleando. Moiraine irrompeu no ar livre sem perceber e quase saiu correndo da beira da trilha, o que a teria feito tropeçar na encosta íngreme. Alguém a segurou. Eu te peguei, disse a voz de Tom enquanto ela desabava em seus braços, completamente exausta. Nynaeve caiu no chão ali perto, ofegante. Tom desviou o olhar de Moiraine do corredor, mas ela se recusou a desviar o olhar. Ela abriu os olhos, embora soubesse que a luz era intensa demais, e viu algo. Rand e Moridin, parados na luz enquanto ela se expandia para consumir toda a montanha com seu brilho. A escuridão à frente de Rand pairava como um buraco, sugando tudo. Lentamente, pouco a pouco, o buraco foi diminuindo até se tornar apenas uma pequena alfinetada. Ele desapareceu. E aí, o que acharam desse final? Está à altura da saga? Eu ainda tenho muitas perguntas. Como assim o Tenebroso não era o inimigo? O que era? E a Lanfear, hein? A Alívia não devia ajudar o Rand a morrer? Cadê ela? O Mate morreu mesmo. O fim do Padan Fain foi rápido daquele jeito. Deixe as suas perguntas e impressões nos comentários. Vamos discutir.